Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, eu estou aqui para sanar uma dúvida que surgiu na nossa aula Bibliologia módulo 2, né? Na aula número 3, que fala sobre a quantidade de habitantes da capital Nínive. Na verdade, Nínive era a capital da Assíria, um governo maligno, terrível, que, segundo a história, na entrada da cidade já havia um triângulo equivalente a 3 andares de altura com crânios humanos. Esses crânios eram dos reis, dos poderosos que a Síria havia conquistado, e a Síria, avançando e crescendo, construiu como capital a grande cidade de Nínive. Ela é citada apenas Nínive por ser a capital, por isso que ela é citada no livro do profeta Jonas. Quando nós olhamos para o profeta Naum, nós percebemos que o juízo que Deus está instaurando 150 anos depois, ele é para toda a Síria, não apenas para a capital. Mas vamos lá. A dúvida que surgiu foi sobre a quantidade de habitantes. E nós olhamos na Bíblia Almeida, corrigida e fiel, né, a ACF, a gente percebe que ali o texto do capítulo 4, no versículo 11, fala que Deus preservou porque ali havia 120 mil homens que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita. Primeiro ponto. Se Deus achou um pecado, uma malícia tão grande nessa cidade ao ponto de destruí-la, 120 mil inocentes, né, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, não são o total de habitantes da cidade. Quando nós lembramos de Abraão e de Ló, quando Deus visitou Sodoma e Gomorra, não tinha um justo, não é? Começou, se tiver 5 justos, o Senhor perdoa, e no final da história não teve justo algum e Deus resolveu destruir Sodoma e também Gomorra. Então esses 120 mil não podem ser o total de habitantes. Primeiro ponto porque se 120 mil são inocentes, não sabem qual é a sua mão esquerda ou qual é a sua mão direita, como que Deus iria executar um juízo sobre eles? Porque eles eram inocentes. Então, esses 120 mil são inocentes, não são a quantidade de habitantes. Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, eu estou de posse dela aqui, a Bíblia hebraica já vai trazer para nós 120 mil pessoas, tá? Quando nós olhamos a versão NTLH, a NTLH vai dizer 120 mil crianças. Quando nós buscamos alguns teólogos, eu vou citar aqui, dentre muitos que eu pesquisei, John MacArthur, o escritor da Bíblia, o comentarista da Bíblia, MacArthur, ele vai dizer que essas 120 mil pessoas que não tinham discernimento da sua mão direita ou esquerda eram crianças entre 3 e 4 anos, tá? Então, quando você olha na história de Nínive, na história da Síria, na história secular, no Wikipedia, no Google mesmo, você vai perceber ali que a cidade era muito maior que a Babilônia, era uma potência, o país era muito grande. Então os assírios vão ser destruídos 150 anos depois. Naum, nesse tempo vem posterior, 150 anos depois do profeta Jonas, Naum vem dizer para esse povo que eles serão destruídos, e dessa vez eles não são poupados porque não há um nível de arrependimento e Deus não foi ali para exercer misericórdia. Deus já levantou Naum para dizer que realmente o dia do Senhor ia chegar para eles. Então, meus irmãos, eu só estou trazendo aqui o contexto. Lá na nossa apostila, se não me engano, está escrito 800 mil habitantes. O dado não está incorreto, está certo, tá? As fontes históricas são fidedignas, apesar de Nínive e essa região da Síria ter ficado sumido da história por séculos, né? Depois, com escavações, com pesquisas, foram descobertas ruínas de palácios, né? Ruínas de casas, e se chegou à conclusão da conta de 600 a 800 mil habitantes, tá? Então os 120 mil são inocentes. Os 120 mil são as pessoas que não podem ser
julgadas e condenadas, porque no meio de pecadores terríveis, de pecados malignos como mutilação de pessoas vivas, esquartejamento de pessoas vivas, sacrifício de crianças, extração de órgãos genitais, todo tipo de torpêndias contra o ser humano, a Síria e a capital Nínive, que era muito rica, praticavam. Então, fique aí com esse pensamento, tá? Os 120 mil que a Bíblia fala 120 mil inocentes. Se eles fossem inocentes, Deus não precisava nem levantar ninguém para ir lá. Então, os inocentes é a válvula de misericórdia que Deus usa dentre uma multidão de quase 1 milhão de pessoas, né, que não servem ao Senhor e que são malignos, tá bom? Então, se você buscar aí no Google, se você ler outras versões, você vai perceber, né, para quem tem um bom dicionário de teologia também, você vai perceber que os 120 mil são apenas os inocentes. John MacArthur, NTLH, vão dizer que são crianças, tá? E John MacArthur vai dizer que são crianças entre 3 e 4 anos. Eu espero ter ajudado você aí, que Deus te abençoe, estou sempre aqui à disposição, forte abraço, saudação de paz.